Crônica vetusta da augusta e valorosa princesa Rodogunda, flor do norte e flagelo dos traidores. Ouçamos, pois, ó vós que buscais sabedoria nos feitos pretéritos, o relato digno de ser gravado em ouro e púrpura, da nobilíssima e augusta senhora Rodogunda, princesa e guerreira sem par, exemplo de virtude, coragem e zelo régio. Em dias recuados, quando os reinos se erguiam como torres de marfim e desabavam como folhas secas ao sopro do destino, nasceu ela sob as estrelas favoráveis, filha do sangue real, herdeira de estirpe ilustre, mas marcada desde o berço pela sina das grandes almas. Não para o conforto dos palácios fora forjada, mas para a áspera senda das armas e da honra. Do berço real e das primeiras regalias. Rodogunda nasceu sob os arcos dourados do castelo de Valdrésia, cercada por tapeçarias de seda oriental e guardiões de armadura reluzente. Sua infância poderia ter sido toda dedicada aos prazeres próprios da sua condição, às lições de etiqueta com as aias, os banhos perfumados com essências raras vindas da Alexandria, os vestidos bordados à mão por bordadeiras italianas e as manhãs preguiçosas em jardins suspensos, onde pavões desfilavam em meio a fontes de alabastro. Era filha de Leovigildo, rei sábio e temido, e de Ermengarda, dama de grande beleza e inigualável devoção. O rei, mestre na arte da guerra, havia consolidado o trono com alianças de ferro e sangue, enquanto a rainha, mulher piedosa, educava Rodogunda na leitura dos salmos e dos evangelhos, esperando moldá-la à imagem das santas mártires. Desde a infância, a princesa fora preparada para reinar, aprendia latim, filosofia, os códigos de leis e a música dos alaúdes. Muitos esperavam que se tornasse, como sua mãe, uma dama recatada e exemplo de virtudes femininas, dedicada à família, ao lar e às obras de caridade. Do sangue que chamava às armas. Mas o espírito que nela habitava não se dobrava facilmente à seda nem ao ouro. Desde tenra idade, espreitava os campos de treino onde os cavaleiros cruzavam lanças e brandiam espadas. Quando podia, fugia das lições formais para observar, escondida, os torneios que reuniam os campeões do reino. Conta-se que, aos 7 anos, pediu ao mestre de armas, Sir Godofredo, que a ensinasse a manejar a espada. Este, temendo a fúria do rei, negou-se. Mas Rodogunda, impetuosa, roubou uma adaga da parede, sozinha, praticou em segredo, golpeando sacos de palha e troncos secos. Assim, os jardins do palácio, antes-cenário de brincadeiras e cantigas, tornaram-se seu primeiro campo de batalha. Quando Leovigildo soube das escapadas, não a puniu. Ao contrário, reconhecendo nela o espírito indomável de sua linhagem, ordenou que fosse instruída na arte marcial, à semelhança dos jovens cavaleiros. Dos mestres e da forja do caráter. Foi então confiada ao treinamento de Sir Godofredo, que, após a relutância inicial, tornou-se seu mais fiel mentor. Sob sua orientação, Rodogunda aprendeu a cavalgar sem sela, a disparar flechas com precisão e a manejar espada e escudo como poucos de sua idade. Ao mesmo tempo, sua mãe zelava pela educação espiritual e moral, ensinando-lhe os preceitos da justiça e da misericórdia. Assim, Rodogunda cresceu como rara combinação, delicadeza e força, inteligência e destemor, piedade e rigor. Da primeira prova e do chamado ao destino. Em sua adolescência, quando muitos ainda acreditavam que se renderia aos encantos das alianças matrimoniais, o destino a chamou de forma brutal. Uma rebelião eclodiu nos domínios do sul, liderada por um primo usurpador que cobiçava a coroa. Que os trovadores repitam seu nome aos 4 ventos, pois em seu espírito ardiam o zelo de Aquiles, a castidade de Lucrécia e a constância de Joana d'Arc, séculos antes desta última ter empunhado a lança. Em sua infância, logo se revelou alheia às vaidades femininas que tantas damas da corte tanto prezam. Desprezava sedas e brocados, preferindo o couro do arnês e o frio do aço. Não buscava o doce laço das rendas, mas o rigor das espadas. Não ansiava pelos banquetes, mas pelos torneios e desafios. E quando a perfídia ergueu sua hedionda cabeça, e a traição rasgou as entranhas da pátria, como o lobo que devora o cordeiro, não se refugiou Rodogunda nos véus da melancolia ou no exílio da clausura, mas, qual leoa despertada, pôs-se em armas. Do voto solene, maravilhoso e terrível. Eis, então, o voto que assombrou as gerações e encheu de espanto os próprios céus. Por Deus Altíssimo e por São Miguel Arcanjo, juro que não conhecerá minha carne o alívio do banho, nem o frescor da água, nem o bálsamo das essências, enquanto a rebelião não for esmagada e a justiça restaurada. Pois, nos tempos de então, o asseio era panágio dos nobres e o banho, rito de pureza e status. Mas Rodogunda, flor de pureza e torre de fortaleza, desprezou o conforto terreno por amor à pátria e ao dever. E assim permaneceu, trajando o arnês de batalha, coberta não de perfumes, mas do suor da campanha, não de joias, mas da poeira dos caminhos.
Seu corpo tornou-se estandarte de resistência, sua pele marcada não por tatuagens ou ornamentos, mas pelos calos da espada e pelas cicatrizes da guerra, das batalhas e das estratégias. Ergueu-se à frente de suas hostes, não como rainha distante, mas como capitã que compartilha do frio das madrugadas e do calor sanguinolento das tardes de combate. Conta-se, e que Deus me seja testemunha, que, ao cruzar o rio assoreado de Valdir, suas tropas, fatigadas, pensaram em recuar, mas Rodogunda, galgando seu cavalo, bradou: Adelante, filhos da pátria! Pois que minha pele não conhece banho, mas conhecerá sangue inimigo. E lançando-se ao rio, foi a primeira a atravessá-lo, espada em riste, incitando os seus a segui-la. Dizem também que, na Batalha das Colinas Negras, quando o inimigo cercava suas tropas em número triplo, ela ordenou que incendiassem os campos ao redor, criando uma muralha de fogo que impediu o cerco e permitiu a fuga estratégica para as florestas do norte. Tal astúcia comparavam os anciãos a de Odisseu, o ardiloso, da fama e do temor. Em breve, seu nome ecoava nas bocas dos camponeses, dos nobres e até mesmo dos invasores. Alguns a chamavam de Rodogunda, a impoluta, outros de a intocável, pois nenhum homem se atrevia a propor-lhe casamento enquanto seu voto permanecesse firme. Nos campos inimigos, murmuravam, com terror, que ela não banhava senão por devoção, mas por ser uma espécie de criatura consagrada aos deuses antigos, invulnerável e predestinada. Se é lenda ou verdade, que o leitor julgue. Do triunfo final e da consagração, anos se passaram, e muitas batalhas travou. Ao cabo, o traidor e usurpador, que tomara o trono com pérfido ardil, fora capturado, e o reino, enfim, liberto do jugo ignominioso. Então, perante a multidão reunida na Catedral de Santa Áurea, ladeada por clérigos, cavaleiros e povo miúdo, Rodogunda, com voz grave, proclamou: Agora que o reino foi lavado do opróbrio, também eu me lavarei. E, despindo-se da armadura, adentrou a fonte sagrada do mosteiro, onde monges purificaram seu corpo com água e ungüentos, enquanto o povo clamava. Tal banho não foi mero ato higiênico, mas ritual de renascimento. Sua pele, até então marcada pelo ascetismo bélico, agora resplandecia como símbolo da vitória e da paz restabelecida. Dos últimos dias e do legado. Após consolidar o reino, Rodogunda recusou-se aos prazeres mundanos. Não buscou casamento nem alianças matrimoniais. Recolheu-se a um convento-fortaleza nas montanhas, onde dedicou seus dias aos pobres e às orações. Ali, contemplando as armas que um dia empunhara e as vestes monacais que agora trajava, exalou seu último suspiro numa noite tempestuosa, conforme prenunciara um velho eremita. Como o trovão ressoa após a batalha, assim será o fim de Rodogunda. E assim foi. Da memória perpétua. Hoje, peregrinos ainda visitam sua tumba, adornada com uma simples espada cravada na pedra e a inscrição: Non lavabor nisi vitória completa, não me lavarei senão quando a vitória for completa. Que os homens e mulheres de todos os tempos aprendam com sua lição, que o dever sobrepõe-se ao conforto, que a honra vale mais que a vida, e que uma alma indomável pode forjar não só a própria história, mas a de todo um povo. Que esta crônica, rica em feitos e lições, não se perca no silêncio das eras, mas seja transmitida de geração em geração, como as velhas histórias que, ao redor das fogueiras, inflamam os corações dos valentes e inspiram os prudentes. Assim, ó tu que ouves ou leis estas palavras, não deixes que o véu do esquecimento cubra a memória de Rodogunda, flor e aço do norte. Inscreve-te agora mesmo em nosso reino digital, o Kingdom of Channel, onde as histórias de coroas, conflitos e poder renascem em cada vídeo, tal como os trovadores de outrora cantavam os feitos dos grandes. Ativa o sino real, para que não percas nenhuma nova crônica. Deixa teu comentário, como quem grava runas numa pedra eterna. E compartilha com teus aliados, para que todos conheçam os legados que moldaram reis e impérios. Kingdom of Channel. Coroas, conflitos e poder.